Então, nessa segunda ministração, eu vou falar com vocês sobre lidando corretamente com a autoridade. Então, a gente vai falar algumas coisas a respeito da autoridade, também vamos falar a principal dificuldade, ok? A principal dificuldade que as pessoas têm sobre a autoridade. Por que autoridade, submissão, obediência, por que isso parece um remédio muito amargo, uma coisa muito ruim, que você tem que ficar trabalhando dentro de você para conseguir exercer isso, para conseguir cumprir isso, certo? Então, o primeiro texto aqui, Romanos 13, do 1 ao 7, diz assim: todo homem aqui é todo ser humano, certo? Esteja sujeito às autoridades superiores. Infelizmente, algumas traduções das Escrituras colocaram autoridades governamentais, como se estivesse falando do prefeito, do governador, do presidente, ou do rei, dependendo do sistema de governo que o país tem. Só que não, aqui está falando sobre autoridade superior. Quando fala sobre autoridade superior, fala de uma autoridade que vem de cima. Porque dentro do parâmetro da justiça, o conceito de autoridade é sempre um movimento de cima para baixo, nunca um movimento de baixo para cima. Isso significa o quê? Que é sempre o líder que escolhe os seus liderados e nunca é o liderado que escolhe os seus líderes. Então a democracia trouxe isso, um conceito de um movimento de autoridade de baixo para cima, onde os liderados é que escolhem os seus líderes. Só que na justiça a autoridade sempre é uma parada superior, ou seja, é um liderado, é um líder que promove outros líderes, que vai promover outros líderes, sempre movimento de cima para baixo. Você vê isso, Jesus quando falou com os discípulos dele, ele disse assim, não foram vocês que escolheram a mim, mas fui eu que escolhi vocês, para que vocês deem fruto e fruto permaneça, porque o movimento é sempre de cima para baixo. E Paulo, ele disse isso, ele não quis dizer que era uma autoridade humana, Pedro ainda fala isso, sujeitai-vos às autoridades humanas. Paulo não está falando de uma autoridade humana que foi escolhida por você. Ele está falando de uma autoridade superior, ou seja, alguém que foi escolhido por outra pessoa para liderar a sua vida. O superior dela promoveu ela para ela poder liderar você. Isso que é uma autoridade superior. Paulo está falando disso aqui. Porque não há autoridade que não proceda de Deus. Primeiro, soberano, certo? Movimento de cima para baixo. E as autoridades que existem foram por ele instituídas. Mais uma vez, aqui não está dizendo que todas as pessoas que possuem o título ou detêm a função de liderança foram escolhidas por Deus. Aqui diz que a autoridade superior foi instituída por Deus. Outra coisa, que o conceito de liderança e liderados vem de Deus. Isso é o que também está dizendo. Não quer dizer que todo mundo que é líder, né? Então vamos falar de política um pouquinho, que né, o cara da Coreia do Norte lá, o Xing Ling é da China. Xi Jinping. Então o Xing Ling da China, aquele ditador, foi Deus que colocou ele lá, que aí o outro não, porque é líder, então é autoridade, então foi Deus. Isso é uma forma muito incorreta de entender Romanos 13. Romanos 13 não está falando de você se sujeitar a toda autoridade humana. E eles tinham esse termo. Você vê isso no capítulo 2 de 2 Pedro. Sujeitai-vos a toda liderança humana. Aqui está falando sobre outro tipo de liderança, movimento de cima para baixo. Porque os magistrados... de modo que aquele que se opõe à autoridade resiste à ordenação de Deus. Por quê? Porque por ser uma autoridade superior, automaticamente foi Deus quem instituiu ela. E os que resistem trarão sobre si mesmo condenação. Porque os magistrados, e magistrado é aqueles que organizam, supervisionam, é como vem dentro do conceito de magistratura, de maestro, de mestre, ok? Então fala sobre liderança. Porque os magistrados não são para o temor, não são para ter medo, quando se faz o bem, e sim quando se faz o mal. Queres tu não temer a autoridade? Faze o bem e você será elogiado por ela.
visto que a autoridade é ministro de Deus para o teu bem. Então aqui o tempo todo está falando de alguém que foi instituído por Deus. Não está falando de alguém que você votou e escolheu. Porque a gente sabe que nem toda pessoa que detém o título do líder é ministro de Deus para o teu bem. Certo? Vamos lá. Entretanto, se fizeres o mal, teme, porque não é sem motivo que ela traz a espada, pois é ministro de Deus, vingador para castigar o que pratica o mal. Por que castiga o que pratica o mal? Porque o temor do Senhor é odiar o mal. E o ministro de Deus teme ao Senhor. Ele ama o que Deus ama e ele odeia o que Deus odeia. É necessário que estejais sujeitos, não somente por causa do temor da punição, mas também por dever da consciência. O que é o temor da punição? Óbvio, passou do limite, chinelada. Isso é bem óbvio. Só que Paulo diz assim, que você tem que se sujeitar a uma autoridade, não apenas por causa do temor da punição, mas também por causa do dever da consciência. O conceito de dever da consciência, quando nós falamos sobre consciência, vem sobre entendimento, compreensão, inteligência, ou seja, você tem que entender o que significa de fato uma autoridade, quais são os benefícios de estar sujeito a uma autoridade. E eu quero dizer para você que o seu domínio, ele tem a ver com a sua esfera de autoridade. Que autodomínio tem a ver com a permissão que você tem para governar você mesmo. Então, não, dentro do ambiente da justiça, sempre vai haver um aspecto que tem a ver com a autoridade. Como eu falei, né, no último encontro, querido, governo, autoridade, sacerdócio, ministério, interprete isso, domínio, diferentes maneiras de entender uma mesma coisa. Então, quando nós falamos sobre autoridade, nós estamos falando sobre algo que você vai exercer e algo que você vai permitir que outros exerçam sobre você. Porque tirando a primeira fonte, né? Tipo assim, quando fala sobre Yahvé, Espírito Santo, quando nós estamos falando da primeira fonte, nós falamos que eles se submetem, eles estão atrelados à própria palavra que eles empenham. Então, eles não podem quebrar a palavra que eles empenharam. Então, isso faz com que eles façam uma promessa e se mantenham naquela palavra ali. Os demais, todos que vieram depois dele, coloca o Joshua e vai descendo, já tem a questão de, além de se submeter à própria palavra de Deus, também se submete a Deus. Certo? Então, amor, você vai mandar, você vai ser mandado. Faz parte do nosso pacote dentro de Sião e muitos elementos da justiça têm a ver com o conceito de autoridade. A autoridade que você exerce e a autoridade que você se submete. Certo? É necessário não somente, mas por causa da consciência, por esse motivo também pagais tributos, porque são ministros de Deus atendendo constantemente a este serviço. Pagai a todos o que lhe é devido, a quem tributo, tributo, a quem imposto, imposto, a quem respeito, respeito, a quem honra, honra. Tributo é só para as autoridades superiores. Tecnicamente, o único tributo que vocês pagam hoje é o dízimo, certo? Então, o que é o tributo do dízimo? O tributo do dízimo, primeiramente, é para a família real. Se a família real não tiver nenhum membro da família real na terra, o tributo vai para quem a família real indicar. Então vai para alguma pessoa ou automaticamente para o ministério de alguma pessoa, porque o tributo não é imposto. O imposto você paga para o prefeito, você paga para o governador, você paga para o rei. O tributo sempre pertence à família real ou qualquer autoridade instituída pela família real. Então, tipo assim, a quem tributo, tributo, a quem imposto, imposto, a quem respeito, respeito. Para quem que dá o respeito? Para todo mundo. Você respeita todo mundo. Você respeita o cavalinho, você respeita o ventinho, você respeita o fulaninho, independente. Você respeita. Você pode não ser íntimo daquela pessoa, mas você a respeita. Você trata ela como digna de existir. A forma mais simples de você entender respeito é isso. Que todo mundo tem o direito de existir e você não pode achar que a existência daquela pessoa é inferior à sua, ou seja, que você é mais importante do que ela.
Ou você é mais importante do que qualquer outra coisa? O respeito tem a ver com isso, de você tratar todos com a dignidade que a existência dela merece. Mas a honra não é para todo mundo, porque a honra não convém ao insensato. Provérbios 26:1, 26:2 diz isso. Então a honra, você vai ver quem você honra. Você pode respeitar todo mundo, mas você não vai exaltar, que a honra tem um conceito de exaltação também, todo mundo. A honra é para alguns, assim como o tributo também não é para todos. Certo? Então o que é autoridade? Autoridade é um direito concedido ou uma permissão dada para usufruir de alguns direitos ou privilégios, assumir também algumas responsabilidades e acessar ou administrar certos recursos que estão atrelados a determinadas posições ou funções, pessoas ou ambiente. Então, a autoridade é um direito concedido ou uma permissão dada para usufruir de certos direitos ou privilégios, desfrutar mesmo, de assumir determinadas responsabilidades e também administrar certos recursos que estão atrelados à sua posição, à sua função, que estão atrelados também a pessoas ou ambientes. Outra forma de compreendê-la é vê-la como uma permissão para agir sobre determinados assuntos, territórios ou pessoas, possuindo a liberdade para estabelecer, seja por ação, recurso ou decreto, qualquer regra, limite ou diretriz que o seu nível de domínio, sacerdócio ou a sua posição permitir. Uma autoridade pode estar ligada diretamente a pessoas, outra a recursos, bens e outras a ambientes, território. Mas somente Elohim possui autoridade sobre todas as coisas. Você pode também entender a autoridade dentro de um conceito de posição ou função, profissão. Então, o mecânico tem autoridade sobre carros. E a autoridade dele não está ligada a pessoas diretamente, está ligada sobre recursos e bens. Tá claro? Um médico, ele tem uma autoridade para ministrar na vida do corpo do paciente. Então, é uma liberdade para agir, para intervir, para administrar, para comandar, para organizar, para supervisionar. Também para desfrutar do fruto do seu trabalho, para receber recompensa pelo trabalho que você executa dentro desta posição. Essa é a forma de você compreender a autoridade. Tá ficando claro aqui? Então, eu estou querendo passar para isso porque o que aconteceu com o conceito de autoridade? Chegou aqui na Terra, começou a confundir autoridade com tirania e escravidão. E aí, ao invés do líder ser aquele que executa o bem. Primeiro, o líder tem que ser uma bênção e ele tem que executar o bem e conduzir a todos para o bem. O que acontece? O que é o conceito de tirania? Dentro do conceito de tirania, os liderados são uma ferramenta, um meio para um fim. São escravos, sem desejos pessoais, sem nada pessoal, apenas existem para satisfazer os caprichos desse líder. E eu vou dizer que essa é a única motivo, né, o principal motivo pelo qual você tem dificuldade para se submeter a uma autoridade e para obedecer. Porque, no fundo, você tem aquele medo de achar que você vai ser escravizado. Que o que você é, que as suas necessidades serão negligenciadas e você vai passar a vida inteira servindo aos caprichos de outra pessoa. E por que você tem esse medo? Porque não existe liderança justa na Terra. Você vê pais escravizando filhos, aí os filhos, ou filhos escravizando os pais, você vê no trabalho o seu chefe, o seu patrão, o seu gerente, ou querendo que você
venha ser um escravo, que você fique ali à mercê dele. Você percebe isso no ambiente escolar, o diretor querendo escravizar os professores. Você percebe isso no ambiente da igreja, né? Algum pastor escravizar a sua liderança. Então, pelo fato de você só ver exemplo dentro ou fora de casa de uma liderança injusta, de uma liderança tirânica, você tem uma visão, não, eu vou me proteger, então não vou obedecer a ninguém, não vou me submeter a ninguém. E também tem o conceito que você pensa, que tanto que quando uma pessoa pensa assim, você é líder, você já começa, você não pensa em serviço, a primeira coisa que você pensa é ser servido. Você já começa, fulano, vem cá, porque agora é isso, porque agora é aquilo, porque agora eu sou seu líder, você tem que, por favor, você me abana desse lado, você massageia meu pé. Não, que não precisa de uma massagem dos pés. Entendeu? Mas tipo assim... tipo assim, vai voando nas costas. Então, tipo assim, você já pensa que você agora, não, eu sou liderado daquela pessoa, então eu tenho que ficar ali o tempo todo com ela e ela não se dispõe a fazer o mesmo por você. Já começa mas tem muita dificuldade? Tem o espírito da independência, né? Então você quer ser o seu único Deus, seu único Senhor, seu único Criador. Tem esse aspecto, mas a principal é o medo de você deixar de ser alguém para se tornar uma mera ferramenta, uma coisa para ficar para sempre um escravo. E o escravo quem é? É aquele cara que trabalha até morrer para que o outro se alimente, para que o outro vista, enquanto ele vive em condições horríveis. O que ele sente não é relevante, o que ele quer não é importante. O escravo é assim. E quando nós falamos, e para você poder entender a questão da autoridade, porque o que acontece, querido? Quando você entende o benefício da autoridade, você percebe que tem muitas coisas. Primeiro, para você se tornar uma autoridade, você tem que ser promovido por outra autoridade. Lembra? Movimento de cima para baixo. Então, alguém que é a sua autoridade te promove para exercer uma autoridade. Você não pode ser uma autoridade por você mesmo. Entendeu? Né? Eu voto em mim. O pessoal vai fazer eu voto em mim, então eu já sou uma autoridade. Você percebe na religião muitos ministérios que não prosperam de liderança porque a pessoa ela não tem respaldo de Deus e ela mesma se instituiu líder de uma comunidade. Então você vê aquele ministério morto, sempre pequeno, porque ela não foi respaldada. Ela quis, baseado no espírito de independência, que queria ser sua própria origem, e ela não foi, só que, dentro da justiça, para você se tornar um líder, você tem que ser promovido pelo seu líder. Você vê isso, não vê isso você vê isso com Moisés, você vê isso com Jesus, você vê isso em toda a parte da Escritura, porque esse é o padrão. Moisés escolheu o substituto dele, Josué. Josué deixou as coisas na mão dos juízes. E os juízes foram instituídos um pouco por Moisés e outro pouco pelo próprio Josué. A mesma coisa. Jesus foi comissionado pelos pais dele, veio à terra, comissionou outros 12, e assim é a forma correta do processo. Não é uma coisa de eu sou líder disso. Não, porque você tem que aprender o caminho da liderança, porque muito do seu treino, da sua prosperidade, vai vir do composto da sua própria autoridade, da autoridade com quem você se submete. O benefício de uma autoridade, Mateus 10, 40, 41. Quem vos recebe a mim, me recebe. E quem me recebe, também recebe aquele que me enviou. Quem recebe um profeta, o caráter de profeta, receberá a recompensa ou galardão de profeta. Quem recebe um justo, no caráter de justo, receberá o galardão de justo. Existem 4 benefícios principais para a autoridade. A primeira coisa, que a autoridade ela dá suporte, proteção e cobertura aos liderados. E o que significa, querido? Um aspecto de Sião nosso é que existe uma perfeição que você só alcança na unidade. E a unidade é quando todos nós
aprendemos a pensar e a sentir como um. Só que até você atingir o seu processo de perfeição e de maturidade, vai ter muita coisa dentro da sua vida que você não controla e não governa. É a mesma coisa o seu filho pequeno. Você tem que monitorar ele sobre muitos aspectos. Certo? Ele pode até aprender a tomar banho sozinho, mas no início vai ter que supervisionar o banho para ver se ele não lava a sua barriga e vaza. Certo? Você vai ter que ensinar ele a comer, você vai ter todo um outro processo da dinâmica da vida dele, que é você, que é a liderança dele, que terá que providenciar para ele. Quando uma pessoa não se submete a uma autoridade, ela não tem esse suporte, ela não tem essa proteção, e ela não tem essa cobertura. Ela fica tecnicamente igual Adão e Eva depois da queda. Ela tem que dar conta de tudo sozinha. E a gente sabe que a gente não dá conta de tudo sozinho. Adão, se não dá, amor, não dá, porque o reino foi criado para ser perfeito em unidade. Não existe uma cláusula da justiça que diz que alguém dá conta de fazer tudo sozinho. Não existe. Isso é só uma visão fantasiosa da realidade. Não tem como. Você vai ter coisas que você vai conseguir descansar porque você sabe que tem outro que está cobrindo você nisso. Aquilo que você recebe de graça é graça porque você não trabalhou, mas outra pessoa trabalhou para você obter. É de graça para você. Você não trabalhou para isso, mas outra pessoa fez isso para que hoje você pudesse receber. Então, quando você entende o benefício de uma autoridade, você sabe que você vai receber suporte, que você vai receber proteção e que você vai receber cobertura para aquilo que você está vendo que você precisa e para coisas que você nem faz ideia que você necessita. E que isso já está sendo providenciado para que quando você colocar venha mais fácil para você. A autoridade, por ela ser o seu líder, por ela estar à frente. E o detalhe, a questão de ter uma autoridade significa que essa pessoa vai te guiar por um caminho que ela já está andando. Então você não vai precisar ficar às cegas sobre isso. Isso é um aspecto do suporte. Você não vai precisar ficar às cegas porque ele ou ela foram preparados para conduzir você por um caminho que você tem que andar. E eles conseguem te conduzir porque eles já passaram por aquilo primeiro. É igual um guia. Você vai fazer uma excursão e tem o guia. O guia te consegue, te consegue introduzir na rota certa. Por quê? Porque aquele caminho para você é novo, mas para ele já está batido, já está velho. Ele já passou por aquelas estradas ali, por aquelas rotas ali muitas vezes. Então, quando você entende que o fato de você estar ligado a uma autoridade, você vai ter esse suporte, você vai ter essa cobertura, você vai ter essa proteção. O outro benefício, que eu já falei, é que a autoridade promove os seus liderados. Você nunca vai conseguir atingir um nível de autoridade se você não permitir que a sua autoridade te promova. Não dá para você pegar e estabelecer, sabe, vai ser agora, vai colocar dessa maneira, não dá. A autoridade ela vai trazer a promoção. Por quê? Porque como existe dentro do conceito da unidade, existe um aspecto da sua vida que é a responsabilidade total sua e outra coisa que está dentro dos parâmetros da sua cobertura. Então a promoção ela virá quando for entendido que você já está pronto para aquilo. Outro terceiro aspecto é que a autoridade aperfeiçoa os seus liderados. Obviamente, ela vai auxiliar você no seu processo de perfeição, de se tornar perfeito, de crescimento. O último aspecto que eu quero colocar aqui, os liderados de um magistrado podem usufruir de toda a prosperidade dele ou dela. Tem um texto que Jesus fala assim, que o discípulo nunca será maior do que o seu mestre. O discípulo sempre será igual ao seu mestre. Então você vai acabar se tornando tudo que o seu mestre é. Então todas as experiências, tudo aquilo que você alcançou, que o seu mestre alcançou, você também vai poder usufruir disso.
E é exatamente como acontece quando a gente vive em família. Quando a gente vive em família, você usa a roupa do fulano, o batom da ciclano, você usufrui de tudo que a família tem. É a mesma coisa dentro de um benefício de autoridade. Esses são os quatro benefícios da autoridade. Entende? Outra coisa que eu quero deixar claro aqui, porque infelizmente tem aquele conceito de quem é que manda mais, né? O homem ou a mulher. Eu vou ter que explicar isso, amado. Ambos. Ambos. Né? Hoje eu entendo assim, ó. Quanto mais secular um homem se torna, menos ele exerce autoridade. Já que hoje, no secularismo, o que está em voga é mulheres no poder. Então o homem ele tem que ficar aqui embaixo. Só que quanto mais religioso uma pessoa se torna, mais a mulher fica aqui embaixo e o homem fica aqui. É um desequilíbrio total. Só que no início, a gente vai ler os textos agora, sempre foi para ser assim. Por quê? Porque o homem e a mulher foi criado para agir como uma só carne. Você consegue andar bem se um lado seu for mais fraco do que o outro? Se a sua perna for menor, se a sua perna direita for menor do que a esquerda, você vai conseguir andar bem? Você não vai. Você sempre vai ter problema se o homem, tipo assim... Por isso que eu gosto da justiça, que a justiça nivela todo mundo. Você vai seguir quem tá certo. Se a mulher que tá certa, vai todo mundo seguir ela. Se o homem tá certo, vai todo mundo seguir ele. E acabou. E você não sabe a dificuldade que é. Eu vejo isso em alguns ministérios, que a mulher está sobrecarregada porque o marido não está participando do ministério. Ou o homem está sobrecarregado porque a esposa não está participando do ministério. Ou dentro de casa, o único adulto que pega toda a responsabilidade ou é o marido, ou quem pega toda a responsabilidade é a esposa. E ele ou ela estão sempre extremamente estressados porque o outro não consegue contribuir com uma ideia. Nada. Carrega toda a família nas costas. E aí você imagina que desde o início é melhor serem dois do que um. E aí chega aqui no mundo, ou é o homem que carrega tudo nas costas, ou é a mulher que carrega tudo nas costas, porque eles nunca conseguem trabalhar em dois. Como foi desde o princípio? Em dois. Existem coisas, amado, que só vai ser destravada se um homem meter a mão para fazer. E tem coisas que só vai andar para frente em qualquer ambiente se a mulher assumir aquela liderança. E terá coisas que se os dois não trabalharem juntos, não vai dar pé, não vai rolar. Não é a justiça, ela nivela todos. Mas vamos aos textos, para não ficar só no que eu digo. Primeiro texto, super, o início de tudo, Gênesis 1, 26, 27, super conhecidíssimo. Gênesis 1, 26, 27. Também disse Deus, façamos o homem, o ser humano, ou Adão, a nossa imagem, conforme a nossa semelhança, tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os répteis que rastejam pela terra. Criou Deus, pois, o homem à sua imagem. A imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. Vamos outro texto aqui para reforçar. Gênesis 5, versículo 1 e 2. Porque esse homem em Gênesis 1 é ou ser humano ou é Adão. Porque o termo no hebraico está Adão. Tá? Então, Gênesis 5, 1 e 2 diz assim, ó. Este é o livro da genealogia de Adão. No dia em que Deus criou o homem, a semelhança de Deus o fez. Homem e mulher os criou e os abençoou. E lhes chamou pelo nome de Adão no dia em que foram criados. Eu era para ter botado o versículo 28 aqui, né? Que Deus o chamou e o abençoou, dizendo: sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra, sujeitai-a e dominai-a. Quem é para exercer esse domínio? O macho e a fêmea. Quem deveria exercer sujeição? O macho e a fêmea.
E o macho e a fêmea, os dois juntos, sempre foram Adão. Para você perceber, isso é uma das coisas que o Ministério das Duas Testemunhas vem restaurar, o verdadeiro Adão, porque Adão sempre foi o macho e a fêmea. Nunca foi só o macho, nunca foi só a fêmea. Sabe, querido, você não vai... Você tem elementos masculinos e femininos dentro de você. Você é a junção de pai e de mãe. Você nunca vai conseguir se tornar completo se a sua mãe não exercer um ministério completo em você e o seu pai não exercer um ministério completo em você. Você nunca vai conseguir saber quem você é e nunca vai saber se encontrar. Sabe, quando o homem se omite de ocupar a posição dele de domínio e governo, ele desestrutura toda a sua casa, toda a sua família. E a mulher é a mesma coisa. Eu sempre falo assim, por que hoje... Uma vez eu conversei isso, não lembro com quem, acho que foi com uma líder. Eu disse assim, por que hoje as pessoas não conseguem ter controle nas suas emoções? As pessoas são muito nervosas, são muito estressadas, são muito isso, são muito aquilo. E ela, não sei, o pessoal é nervoso, né? Eu falei assim, tá faltando mulher. Não existe um ministério da edificadora na terra, porque a mulher que é a governadora do coração. Quando você consegue perceber que a mulher não está exercendo o ministério na casa, porque está todo mundo atribulado sempre. Nervoso sempre. Estressado sempre. Tudo é fim do mundo sempre. Você consegue perceber que aquele rapaz está andando em norte, não consegue ter uma rota clara da vida, porque está faltando homem na vida dele. Você consegue perceber que uma pessoa desiste fácil, começa e não termina, porque faltou mãe na vida dele. Pode ter tido uma babá, sabe? Alguém que vestiu ele, que botou roupinha nele, que deu comida para ele, mas não teve uma edificadora. Não teve alguém que ensinou ele a começar algo e concluir isso, porque esse é o ministério da mulher. Eu vou ensinar você a começar, eu vou ensinar você a terminar. E você vai andar por essa rota que seu pai estabeleceu. Eu vou te ensinar a ter perseverança para você não sair dela. Falta mulher. A pessoa entra, agora não quero mais. O coração é fraco, as emoções são fracas. Falta mulher. A mulher não exerceu autoridade. O cara começa um negócio aqui, termina ali, não sabe o que vai fazer da vida. Falta pai. Cadê alguém para dar norte nessa criatura? Cadê alguém para estabelecer mandamento nessa criatura? E é batata. Quanto mais secular a pessoa é, se for um homem, ele vai ficar desempoderado e a mulher vai ficar falsa empoderada. Se essas pessoas são religiosas, as mulheres serão completamente acomodadas e vão jogar tudo nas costas do marido toda a vida. Acomodadas. De dar alergia, de dar as coceiras, assim, quando chega perto. Acomodadas. Não. E o nervo, e você vê a rota, sabe? Às vezes você vê uma casa, os fundamentos estão tudo certinho, porque o homem está fazendo serviço. Mas não desenvolve, não chega uma perfeição, porque a mulher está lá. Ela quer ser uma filha do marido. Tipo, filha é o que vocês fazem juntos. Não vem no casamento. Vem depois. Entendeu? Não seja filho ou filha do seu marido ou da sua esposa. Ele não tem obrigação de ser seu pai ou sua mãe. E aí, certo? Porque não dá conta. Não dá conta. Eu conheço uma guria que até hoje não teve filho porque o marido ocupa todo esse lugar. E tem cara que não gosta do filho porque já se estressou muito com a mulher. E aí ele não consegue ter tempo de amar o filho porque a mulher tem ciúme do próprio filho que botou no mundo. Porque às vezes o marido não pode dar um cheiro a mais no filho que a mulher, tá dando mais atenção pra ele do que pra mim. Acabou. Absurdo, né? Mas eu já vi um monte de coisa. Eu já vi um monte de coisa. Mateus 19, versículo 3 e 12. Isso daqui é Jesus falando sobre essa questão de igualdade entre homem e mulher também.
Mateus 19, 3 do 12 diz assim. O outro texto de 1 Pedro eu só vou citar, vocês anotem e leem depois, tá? Mateus? 1 Mateus 19, versículo 3 e 12, diz assim. Vieram a ele alguns fariseus e o experimentavam, perguntando, é lícito ao marido repudiar sua mulher por qualquer motivo? E então respondeu ele, não tendes lido que o Criador, desde o princípio, os fez homem e mulher e que disse, por esta causa deixará o homem, pai e mãe, e se unirá a sua mulher, tornando-se os dois uma só carne, de modo que já não são mais dois, porém uma só carne. Portanto, o que Deus ajuntou, o que Deus trata como uma mesma coisa, que o homem não cause divisão, ou que o homem não separe. Replicaram-lhe, pois, por que mandou então Moisés a carta de divórcio e repudiar? Respondeu-lhe Jesus, por causa da dureza do vosso coração é que Moisés vos permitiu repudiar a vossa mulher. Entretanto, não era assim desde o princípio. Eu, porém, vos digo, quem repudiar a sua mulher, não sendo por causa de relações sexuais ilícitas, e essa tradução está meio errada, porque o negócio é bem mais profundo do que isso, e casar-se com outra comete adultério, que casar com a repudiada comete adultério. Disseram-lhe os discípulos, olha o que os discípulos disseram, se essa é a condição do homem relativamente à sua mulher, ou seja, se ela é igual a mim, se eu tenho que tratar ela da minha forma como eu deveria querer ser tratado, não convém casar. Jesus, porém, respondeu, nem todos são aptos para receber este conceito, mas apenas aqueles a quem é dado. Porque há eunucos de nascença, há outros que aos homens fizeram tais, há outros que a si mesmos se fizeram eunucos por causa do reino dos céus. Quem é apto para o admitir, admita. Eles ficaram tentando Jesus, porque se você, no nosso canal do Telegram, tem ali o Evangelho de Tomé e o Evangelho de Mateus na versão hebraica, que é a versão original, é a correta, certo? E o que você vai ver ali? Que Jesus, ele parecia um feminista. Tem uma hora que um dos discípulos no Evangelho de Tomé diz assim, Deus, Jesus, manda as mulheres embora porque elas não têm direito à vida eterna. E aí Jesus assim, calma, fulano, eu vou transformar elas em homem para elas começarem a ter direito à vida eterna. Tipo assim, zoou ele, tipo assim. Elas vão, quando eu torná-las macho, elas vão começar a ter direito à vida eterna. Enquanto isso, vocês deixam ela aí, porque eu ainda tô vendo esse esquema aí. Então você percebe, então por causa disso, o cara, ele tem todo esse negócio de... Ele tinha discípulas mulheres, o que era incomum, porque os fariseus e os judeus, eles discipulam só homens. Na sinagoga só vai homem. Alguns séculos depois, que começou aí as mulheres, sempre só iam os homens. Aí via Jesus, ele tinha discípula mulher, ele ministrava na vida de mulher, e aí começou a ver, ele pegou e você tá essa, porque a maior autoridade naquela época do direito do homem de fazer o que quiser, é ele acordar de manhã, você tá com bafo, volta pra casa do teu pai, estamos divorciados. De o cara fazer com a mulher o que ele bem entendesse. E aí chega eles, para experimentar Jesus, né, vão ver. Pega e faz essa pergunta e fala, tá, mas vocês não sabem, isso é o problema é agora, mas você não sabe que desde o princípio sempre foi para vocês agirem como se fosse uma única pessoa? Então aquilo que Deus trata como uma mesma coisa, o homem não deveria tratar como uma coisa diferente. Aí os discípulos, se é para tratar a mulher assim, né, com toda essa dignidade, se não é para se eu casei para não ter uma empregada, não quero casar, não. Aí você, nem todo mundo é apto para receber esse conceito. Somente aqueles que é apto. Eu acho muito engraçado que à medida que você vai lendo, eu vejo isso, você vai ver a diferença disso para Pedro. O texto que eu não vou ler, mas eu só quero que vocês anotem para ler depois, começa em 1 Pedro 2, do versículo 21 e 25, e depois o 1 Pedro 3, do versículo do 1 ao 7. O que você vê ali? Quando Pedro começa a ensinar sobre submissão, ele fica no capítulo 1 e no capítulo 2 apontando para a figura de Jesus. Ele começa a dizer como os discípulos devem se submeter às autoridades humanas, como os discípulos... Outra 1 Pedro 1 Pedro 2, 21 e 25 e o outro 1 Pedro 3, do 1 ao 7.
ele começa a dizer como os discípulos devem se comportar quando são ultrajados, envergonhados. E tudo isso ele coloca na pessoa de Jesus. Lembre-se de Jesus, porque Jesus agia assim. Jesus, quando ele era ultrajado, ele não devolvia na mesma moeda. Jesus agia dessa forma, e Jesus agia daquela maneira. E por quê? Porque Jesus se submetia ao Pai, Jesus se entregava àquele que julgava retamente. Aí ele termina essa parte de Jesus. Em sequência, ele fala assim, das mulheres. Mulheres, sede vós igualmente. Igualmente quem? A Jesus. Sujeita a vossos maridos em tudo, e etc, 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 etc. E aí ele vai dizendo todos os aspectos, coisa. Aí depois no versículo, que eu não olhei aqui, acho que é o versículo 5, ele chega assim, da mesma maneira, homens, igualmente vós honrai a vossas esposas. E igualmente, essa palavra é homoios no grego. E significa isso mesmo, do mesmo modo, igualmente. Então, da mesma maneira que Jesus se submetia ao Pai, a mulher deve se submeter ao marido. E da mesma maneira, o marido deve honrar a sua esposa. De que maneira? Da mesma maneira que Jesus se submetia e honrava o Pai. Mesmo processo. Igualdade. Eu fico, perdão para escrever isso aí, né? Aquele que disse assim, Jesus não quer andar com as mulheres, que as mulheres não têm direito de ter a vida eterna, pega e solta uma dessa. Então você vê como foi ministrado no coração dele, como foi. Tanto que você vê, de todos os apóstolos, Pedro é aquele que ia com a mulher dele para todo fazer a evangelização. Foi no primeiro momento, enquanto ele estava sendo treinado, que ele ficava longe de casa em alguns momentos, porque ele ficava com Jesus mesmo. Então ele saía com Jesus, só ele e Jesus. Mas no geral, Pedro em todas as ocasiões, Paulo é um que diz isso. Por que vocês não aceitam que eu queira viajar com alguém, se Pedro é um que viaja com a mulher dele em todos os lugares? E Pedro é um muito legal, porque a família dele era toda sacerdotal. João Marcos, que você vê no Evangelho de Atos, no livro de Atos, era o filho de Pedro. Todo mundo envolvido no ministério. A mulher, o filho, todo mundo, que eu lembro que Pedro só tinha um filho mesmo. Então todo mundo era envolvido na questão do ministério. Então a questão, amado, tipo assim, mas por que é tão difícil para alguém se submeter a outra pessoa? Está muito dentro daquela visão de tirania. Se você não arrancar isso do seu coração, além do espírito de dependência, que a gente não vai falar hoje sobre ele, você vai ter dificuldade para se submeter a uma autoridade. E aí você também vai ter dificuldade para ser uma autoridade. Por quê? Porque se você acha que uma autoridade é um tirano para escravizar você, quando você tiver em cargo de liderança, você também vai tiranizar as pessoas. Você não vai fazer diferente, não, amado. Não vai. Lembra, está no teu coração isso. Esse é o sentimento que você tem. E é dessa forma como você vai agir. Eu quero dizer que a autoridade, ela foi criada para estabelecer o bem e te conduzir no caminho que você tem que andar. Quando você se tornar líder, e você que já é pai e mãe, você já é líder, mas quando você se tornar líder de alguém, você tem a responsabilidade de conduzir essa pessoa também no caminho que ela tem que andar. Ela vai te servir, ela vai te servir. Mas você também vai servir a ela igualmente. Dentro da sua posição. Ela vai te servir? Vai. Ela vai te obedecer? Deve. Mas você também irá servi-la igualmente. Você também não pode desacoberturar essa pessoa. Por quê? Porque enquanto ela está crescendo, há coisas que ela não vai perceber que precisa, e é sua responsabilidade já de antemão providenciar isso para que ela obtenha. É sua responsabilidade entender a pessoa, que ela não precisa ter medo de seguir uma liderança, porque o objetivo seu é fazer com que ela permaneça no caminho que ela tem que andar. Da mesma forma, quantas pessoas que você vê que saiu de casa aos 15, 14 anos porque não conseguiu conviver mais com seus pais? Que se desembestaram no primeiro relacionamento furado só para sair de casa? Por quê? Porque os pais uma péssima liderança. Traumatizaram-se. Quantas pessoas que têm trauma, e os traumas não vieram do amiguinho, os traumas vieram de casa.
Porque os pais tinham uma visão tirânica de liderança. E tirania significa que você destitui a pessoa de dignidade. Ela só é algo, ela deixa de ser alguém. Ela não é preciosa, ela não é importante, ela é apenas usada para o seu benefício. O tirano só pensa nele. O tirano é extremamente egoísta. E tem algum errado de você pensar em você? Não. O problema é quando você só pensa em você. Não, querido. Lembra? A gente falou de autoestima, a gente falou de amor próprio. Não tem nada errado de você pensar em você. Sabe? Tem que ter esse equilíbrio também. O problema do tirano, do falso líder, é porque ele só pensa nele. Ele só pensa nele. Igual a gente está passando por um problema em uma das igrejas que tem pessoas com ministério, com sonhos particulares que querem enfiar isso goela abaixo dentro da igreja. Porque o tirano, ele tem essa visão. Ele acaba fazendo com que você, em vez de você, dentro de uma liderança justa, você sabe qual é o seu lugar. E você tem que reconhecer o lugar das outras pessoas para poder conduzir ela a esse lugar. Ou seja, o fulano é pedreiro, esse aqui é marceneiro, esse aqui é pintor. Então eu vou treinar o fulano para ser um bom pedreiro, o outro para ser um bom marceneiro e o outro para ser um bom pintor. Na tirania, eu sou músico, então todos vocês vão ser músicos. Ponto. Eu queria ser médico. Não consegui ser. Fulana, tu vai ser médica, porque a gente vai ter uma médica na família. Por quê? Porque eu quis ser médico. Porque eu queria jogar futebol, não joguei futebol, então meu filho vai ser jogador de futebol. E acabou. Tá, mas ele tem aptidão pra domador de cavalo. Não, mas ele vai ser gaiteiro. Ele vai ser gaiteiro e acabou. Botar uma gaita, porque só falta a gaita. Só falta a gaita, tá? Mas o cara não pode ver o cavalo que fica assim. Fica bobinho, mas vai ser gaiteiro, porque nessa família tem que ter um gaiteiro. A tirania vai fazer isso. Você não vai conduzir a criança ou a pessoa no caminho que ela tem que andar. Você vai conduzir ela ao caminho que você quer que ela ande. Tem tudo a ver com você o problema da tirania. Como identificar uma falsa autoridade, além daquilo que eu já falei, né? Primeira coisa, uma falsa autoridade é alguém que não possui o respaldo de Elohim. Ou seja, ela não é uma autoridade superior, ainda que ela seja instituída por humanos. Ainda que tenha o apoio das pessoas. Vocês podem anotar, eu só leio Daniel 2, 20 e 22 diz assim. Daniel, do 2, 20 e 22 diz assim. Disse Daniel, seja bendito o nome de Deus de eternidade a eternidade, porque dele é a sabedoria e o poder. É ele quem muda o tempo e as estações, remove reis e estabelece reis. Ele dá sabedoria aos sábios e entendimento aos inteligentes. Ele revela o profundo e o escondido. Conhece o que está em trevas e com ele mora a luz. No outro texto, João 19, do 10 ao 11, diz assim. Então Pilatos o advertiu. Não me respondes? Não sabes que tenho autoridade para te soltar e autoridade para te crucificar? Respondeu Jesus, nenhuma autoridade teria sobre mim, se de cima não te fosse dada. A falsa autoridade, ela pode até ter sido instituída por pessoas, mas ela não tem o respaldo de Elohim. E quando nós falamos sobre respaldo de Elohim, eu quero que você entenda que não tem a ver com o benefício que o ministério de alguém traz para a vida de outra pessoa, que é isso que eu sempre ensino para os meus filhos. Querido, quando você está curando um enfermo, aquele enfermo ali, ele está sendo curado porque ele precisa de cura, não tem nada a ver com você, tem tudo a ver com ele. Quando você está expulsando um demônio, você está expulsando o demônio porque tem uma pessoa que está aprisionada por aquele demônio. Não tem nada a ver com você, tem a ver com ele. Então não fica achando que um ministério, um sacerdócio, e ministério e sacerdócio é o que você faz na vida de outra pessoa. E isso começa dentro da sua casa ou em qualquer lugar que você estiver. Não fica achando que o respaldo de Deus no seu ministério é que muitos
intervenções miraculosas ocorrem, muitos milagres ocorrem, porque gente foi curada, gente foi isso, gente foi aquilo. Não interprete assim, só se lembre de Mateus 7, do 21 ao 23. Senhor, em teu nome nós expulsamos demônios, curamos enfermos e fizemos muitos milagres. E aí Jesus disse, eu vou dizer para vocês, se afastem de mim, porque vocês sempre praticaram a iniquidade. O que demonstra o respaldo de Deus na sua vida é o cuidado que Deus tem com você. Uma das coisas que eu percebo muito na religião, o aspecto místico da religião, é que você percebe isso muito claramente. Eu conheço um monte de, independente se é pastor, ou é líder espírita, ou é guru indiano, eu percebi isso muito claramente. A pessoa vai lá, Chico Xavier era um cara. O Chico Xavier, ele já tinha promovido um monte de curas para um monte de gente, mas ele vivia doente. Isso é uma regra que você percebe muito comum dentro da coisa. O ministério da pessoa abençoa milhares de vidas, mas ela não consegue comer o fruto do ministério dela. Aí ela cura, mas ela mesmo está sempre doente. Ela ora e as portas se abrem, a prosperidade vem, ora para o fulano, o emprego do fulano acontece, os negócios vão para frente e acontece um monte de coisa. Mas ela mesma está sempre ferrada. O que vai demonstrar que você tem o respaldo de Elohim é porque você vive do mesmo benefício que você dá. Jesus, ele falando isso para os discípulos, ele falou... Eu ia ler Isaías, mas eu vou ler só Lucas 10. O Isaías vocês também anotam. Isaías 65, 11 e 14. Eu não vou ler, mas depois vocês leem mais tarde. Mas o Lucas 10, 19 e 20, Jesus fala assim, ó. Eis aí, vos dei autoridade para pisardes em serpentes e escorpiões e sobre todo o poder do inimigo. E nada, absolutamente nada vos causará dano. Não obstante, alegrai-vos. Não porque os espíritos se submetem a vocês, mas porque o vosso nome está escrito nos céus. Mudem o foco. O que vai demonstrar que Deus está com você é como você é cuidado por Deus. E não como você é canal de bênção de Deus. Por quê? Porque você tem várias histórias nas Escrituras de pessoas que estavam completamente desconectadas de Deus e ainda assim serviram de bênção na vida de outra pessoa. Vou dar exemplo, tem um cara, Valdomiro, o nome dele, Valdomiro. Quem em sã consciência acredita que aquele cara está respaldado por Deus? Não está. Mas acontece milagres na igreja dele. Valdomiro de Santiago? É. Mas esses dias ele estava querendo vender feijão santo para dizer que curava a Covid. E isso é uma forma de enganar as pessoas. Uma coisa é eu falar assim, ó, Pedro, eu vou ensinar você a exercer fé, para você parar de ficar doente por qualquer coisa. Eu estou ensinando o princípio da justiça. Eu posso, eu sei, existe o conceito do coisa. Mas eu pegar e vender um feijão por R$500, porque se você for curar, você vai ficar curado da Covid. Se fé é uma coisa gratuita para vocês. Mas acontece milagres verdadeiros. Pá. Por quê? Porque a pessoa que está lá, ela não está pensando no Valdomiro, ela está conectada com Deus. Ela está pedindo a Deus que Deus venha intervir na vida dela. E aí, naquele momento, não tem nenhum sionita. Vai o Valdomiro mesmo. Por quê? Porque Deus não está pensando no Valdomiro. Deus está pensando na Maria e no João, que estão precisando daquela intervenção. Só que não é pelos milagres que você executa, pelas respostas na sua oração por terceiros, que você percebe o respaldo de Deus. O respaldo de Deus ainda é porque o seu nome está escrito nos céus, porque você também recebe do benefício daquilo que você dá. Só que uma falsa autoridade, ela tem o apoio das pessoas, mas ela não tem o respaldo de Deus.
E até ela pode ser utilizada como uma ferramenta de Deus se tiver um necessitado à frente dela precisando. Mas ela não vive dos benefícios daquilo que ela prega, ensina e oportuniza. Ela cura, mas está doente. Ela fala sobre cuidado e provisão, mas ela não recebe cuidado e provisão. As pessoas são abençoadas por aquilo que ela faz, mas ela não come do fruto do trabalho dela. Ela não come do fruto do trabalho dela. E aí, se ela não come do fruto do trabalho dela, quem é liderado dela em algum momento também vai deixar de comer, porque está dentro do mesmo ambiente, dentro da mesma cobertura. Um outro aspecto, uma falsa autoridade também é alguém que, apesar de possuir o respaldo de Deus, não se submete a ele. E aqui a gente já falou sobre ele de manhã, então só vou ler o texto, só vou dizer o texto. 1 Samuel 15, 17 a 23. E aqui nós estamos falando a respeito de Saul. Né? A gente já falou sobre Saul de manhã, então só anotem o texto aqui. Você vê que Saul, como eu disse para vocês pela manhã, ele possuía o respaldo de Deus. Ele foi colocado na posição que ele deveria ocupar. Ele não estava ali como usurpador, cobiçoso, nem nada. Mas apesar de ele ser um líder legítimo, ele se tornou, no exercício da função, uma falsa autoridade, porque ele não se submetia a Deus. Ou seja, ele exigia das pessoas uma submissão que nem ele estava proposto a fazer. E isso é muito comum aqui na Terra. Você querer que as pessoas te obedeçam, mas você não obedece o seu líder. Isso é muito comum, de você esperar das pessoas um respeito que você não dá, uma submissão que você não tem, uma obediência que você não carrega. E Saul era assim. Ele queria que Jonatas obedecesse a ele. Tem uma situação que ele quase mata o filho por um ato de desobediência, porque o cara estúpido criou um jejum. Os caras estavam em batalha. Jejum, querido, você tem que fazer num ambiente de Shabat, ou seja, hoje eu vou jejuar. Vai ser o dia que você vai fazer pouca movimentação externa. Tu não vai sair fazendo exercício físico igual uma louca no momento que você está de jejum. E aí o seu Saul, bem tosco na sua liderança, como ele não tinha mais o respaldo de Deus, e isso é uma coisa que eu vejo muito acontecer nas lideranças da Terra, e quando perde o respaldo de Deus, ele acha que se ele fazer algumas disciplinas espirituais, Deus, quem sabe, vai se comprometer com ele. E aí, ele não tinha mais o respaldo de Deus, porque ele já tinha desobedecido a Deus não sei quantas vezes, só que ele tinha que enfrentar os filisteus. Então ele estabeleceu, no momento da batalha, que todo mundo fosse para a batalha sem comer nada. Tu imagina? Espada, lança, golpe físico, correria, suor, sol a pino. Horas no sol, lutando, com o estômago vazio. Chegou uma hora que o povo não conseguia. Chegou uma hora que ficou tão complicado a fome que o povo estava, que o que aconteceu? Eles começaram a abrir animais e comer com sangue tudo. E isso é pecado. A gente não pode comer comida com sangue, tá? Com sangue tudo. Aí o filho dele, não se aguentando, achou mel em algum lugar ali numa árvorezinha e comeu. Quando ele soube que o filho dele, o que deveria dar o exemplo, que deveria vestir a camisa junto com o pai, comeu o mel, ele quis matar o filho. E ele achou que estava no direito de matar o filho dele, porque o filho dele não o obedeceu. Mas Saul já era chamado daquele líder que também não se submetia a Deus. Deus falava para ele: Saul, caminha 50 quilômetros. Caminhei 25 e já cumpri toda a vontade de Deus. Uma falsa liderança também é uma liderança corrompida. Está no lugar correto, é a posição dela, é o que ela tem que fazer, mas nem ela se submete à liderança dela. E Saul era esse tipo de cara, ele exigia dos outros aquilo que nem ele estava disposto a fazer. E eu quero dizer algo para você.
Nós, como liderança de Sião, você não pode exigir do seu liderado aquilo que você não está disposto a fazer. Se você não estiver disposto a fazer isso, você não tem autoridade, direito para exigir isso do seu filho ou do seu discípulo ou do seu liderado. Você só pode, por quê? Porque você é o líder, você é o primeiro que faz. Não tem essa de você querer que as pessoas aprendam a honrar você, a submeter-se a você, se você não faz isso. Não é assim que funciona em Sião. Não é assim que funciona no reino. As pessoas vão seguir você, mas você também tem que seguir aquilo que você impõe. Você tem que seguir, sentir a medida da lei que você coloca. Você coloca um decreto e você acha ele tão difícil de cumprir, por que você coloca isso sobre as costas dos outros? Não é justo. Não é justo. Entende? E se você não se submete ao seu superior, você não vai ter. O seu liderado não precisa te obedecer. Só que uma falsa autoridade, né? Faça o que eu digo, mas não faça o que eu faço. Terceira característica de uma falsa autoridade é também alguém que não exerce seu sacerdócio corretamente. Antes, menospreza, tiraniza, depreda recursos, bens, pessoas, animais e ambientes. Menospreza. Quantas vezes eu já vi um líder, seja ele pai ou qualquer ambiente, ou mãe ou qualquer ambiente, menosprezar, rejeitar, tratar como 2 pila existe, né? Tratar como 3 pila o seu filho ou o seu liderado ou o cara, tiranizar, depredar recursos, bem, pessoas, animais e ambientes. Como eu digo, você não tem obrigação de ter um animal, você não precisa ser amante de animais loucos igual você, mas você não tem direito de maltratar um animal. Não tem direito, não é só porque você não sabe para que o gato existe que você vai menosprezar o gato. Você não tem esse direito. Você não pode ter um animal, e é bem interessante que você não tenha. Não tenha se você não consegue dar conta, não tenha se você não tem tempo, não tem porque você não tem direito nenhum de tratar mal de um animal. O homem justo é aquele que cuida bem dos animais. Sabe, tipo assim, ó, cada existência, ela tem um propósito. Ainda que você não saiba, isso não te dá o direito de menosprezar, de tiranizar e de depredar. É muito mais fácil a obediência do animal quando ele confia e gosta de você. Ele se submete muito mais rápido. Eu tô falando de animal porque geralmente aqui na Terra tem 2 extremos, né? Ou você coloca o animal como se fosse seu filho, cara, né? É uma coisa. Seu filho é aquela coisa gostosa, sua, tem o seu sangue, tem o seu DNA, filho, né? E animal é uma coisa boa, mas não é teu filho, né? Nossa! Né? Ou coloca como Deus tem também, né? Meu Deus do céu, o mal do planeta é os seres humanos, e os planetas deveriam só existir animais, porque o ser humano não tem oportunidade de existir no planeta. Ou você tortura, machuca, chuta, trata mal, menospreza. Tá errado os 3 extremos, se a gente pode dizer isso. Endeusar, filiar, desprezar, tá errado. Entende? Ah, mas eu nunca me vi uma pessoa tendo animal. Ah, pô, beleza. Sabe, nunca me vi uma pessoa tendo vaca, tendo ovelha, cuidando dessas coisas. Amor, de boa. Mas não despreze no seu coração. Não, sabe, não é o... Não, você é obrigado a ter um animalzinho. Não, você não é obrigado a ter um animalzinho. Entendeu? Não é, apesar que eu indico que para ensinar o seu filho a se importar com outra vida além dele mesmo na infância, é interessante que ele tenha um animal para cuidar, para ele cuidar. Não você, ele.
Tartaruga, gente. Tartaruga. Ele cuidar. Ah, mas por quê? Porque quebra bastante o conceito do egoísmo e começa a gerar mais facilmente um senso de responsabilidade. Mas só dentro da idade que dá pra ele cuidar. Não da idade que ele quer, mas quem vai cuidar é tu. Entendeu? Porque aí é mais uma função dentro de todas as outras funções que você já faz. Entende? Mas, em algum nível, chegar... Não, vamos ter um animalzinho, tá? Mas tu vai cuidar. Tu vai não sei o quê, tu vai fazer isso. Entendeu? Não joga peixe, porque eles colocam muita comida no peixe, acaba matando o peixe de excesso de comida. Entendeu? Mas, tipo assim, peixe não é um animal, mas algum animal com quem ele tem uma interação, eu sempre aconselho para a criança parar, quebrar um pouco daquele negócio de só receber e começar a dar. E aí o bichinho, por estar numa posição inferior, ele vai depender mais da criança do que a criança dela. Então a criança já vai começar a ter essa noção de que ela também existe para servir outros e não apenas para ser servida. Mas isso é somente na idade que essa criança tem já condições de cuidar. Que eu já indico a partir dos 6 anos por ali. Antes disso, amada, é muito trabalho. Calma, respira, deixa ela começar a lavar a louça primeiro. Eu já começar a fazer as pequenas tarefas. Eu já começar a fazer as tarefas da casa. Aí o animal na fase 2, tá? Agora não, calma. Mas geralmente eu digo, por que 6 anos? Porque 6 anos, 5 anos, dependendo da maturidade da criança, ela já tá tomando banho sozinha, ela já tá fazendo algumas coisas e aí ela vai começar a ter, e você percebe isso. Por que você vê crianças de sítio, de fazenda, elas são muito mais responsáveis do que a criança da cidade? Porque desde pequena ela tá ajudando a cuidar das coisas. Ela tem uma visão de maturidade muito maior que a criança da cidade. Muito maior, ela tem uma percepção das coisas muito mais antenada, porque ela já está ajudando a cuidar das coisas. Entende? Então isso é para treinamento, certo? Não é obrigatoriedade. Depois que aprendeu, você pode jogar o bichinho para ser doar cuidado pelo outro, assim. Mas uma família de amor, assim, senão não dá. Ah, outra coisa... E a gente já está falando, entendendo a importância da submissão, por ser... Ah, tá, os textos lá que eu botei, que eu não li, né? Uma falsa autoridade também é alguém que não exerce o sacerdócio corretamente, antes menospreza, tiraniza, depreda, recursos bem, pessoas e animais. Os textos é Isaías 3, do 4 ao 5, que a gente só vai citar e depois vocês leem, né? Daliei meninos por príncipe, e o povo um vai oprimir o outro, tal. Ezequiel 22 e 29. Bom. Isaías 24, do 4 ao 5. E Jeremias 12, 4. Esses são os textos que falam sobre o que eu falei aqui agora. Sobre tiranizar, menosprezar, depredar recursos, Jeremias? bens. 12, 4. Fecha os dois primeiros ali que eu me perdi. Isaías 4. Isaías 3, 4, 5. Ezequiel 22, 29. E aí, Isaías 24, 4, 5. E Jeremias 12, 4. Entendendo a importância da submissão. Por ser um direito concedido, a autoridade só pode ser conferida de um superior para o seu liderado. Isso significa essencialmente que para alguém poder exercer e receber autoridade, é necessário primeiro que este aprenda a se submeter, ou seja, a entregar-se a outro para cuidados e direção. E o que é a submissão? Submissão é estar debaixo ou ceder, se conformar à missão, tarefa, posição e função de outra pessoa. A submissão é mais do que acatar, mas fala de um reconhecer e interagir corretamente com o nível de autoridade que o outro possui, seja esta autoridade inata ou concedida, temporária ou permanente. Temporária por quê? Porque às vezes aquela pessoa vai ser o líder da ocasião. Naquele momento ali, todo mundo vai seguir a orientação do fulano. E ele é nosso líder naquele momento. Então é uma autoridade temporária, certo?
Um submisso é alguém que cede seus cuidados a outro e permite que este, dentro da sua posição, o direcione e o lidere. Uma outra forma de compreender a submissão é vê-la como uma permissão que o liderado dá para que o superior exerça completamente o seu sacerdócio em sua vida. Entretanto, a submissão só é corretamente vivenciada ou praticada num ambiente pleno de confiança, amor ou honra de todos os envolvidos. Querido, a submissão vai um pouco além da obediência. Porque você pode obedecer uma pessoa por causa do medo da punição, ou você tem medo de que ela te puna, ou você tem medo das consequências do que você fez. Como você também pode obedecer a pessoa porque você consegue perceber benefício naquilo que ela está te propondo. Então, se um dia você não encontrar mais vantagens naquilo que a pessoa está dizendo, e você não tiver mais medo de ser punido, você irá desobedecer. Porque a relação não é fundamentada em confiança. Você nunca se entregou aos cuidados daquela pessoa. E o povo de Israel, você vê isso muito claramente neles. Eles obedeciam sempre que era conveniente para eles, ou sempre que eles tinham medo de serem punidos. Eles nunca se submeteram a Deus. Eram poucas pessoas dentro do povo de Israel que eram submissos a Deus, que confiavam inteiramente no Senhor. Submissão sempre tem a ver com confiança. Se você tem dificuldade de confiar no seu líder, você pode até obedecê-lo por conveniência ou por medo, mas você jamais se submeterá. Você jamais vai permitir que ele exerça completamente o sacerdócio dele na sua vida. Você sempre vai dar limites até onde ele pode chegar. E quando você e você percebe também quando você está lidando com seu filho, quando ele está desconfiando de você. Ou da sua filha, né? Filho, eu tô falando filho em termos gerais aqui. Quando ele está desconfiando, ele não cede 100%. Aí você tem que dar uma ameaça, punição, aí para ele ceder. Mas ele não está em submissão sobre você. Por quê? Porque ele não confia. Só dá para ocorrer uma verdadeira... mas há obediência na submissão? Mas ainda está dentro de um ambiente de confiança. E aí, como eu acho que foi contigo, né, filha, que eu falei assim, você precisa avançar do nível da obediência para chegar ao nível da concordância. Quando você é pequena, espera-se que você obedeça, mas depois que você fica adulto, o que espera-se de você é que você caminhe no mesmo caminho porque você concorda. E o submisso, ele concorda. Ele tem o mesmo sentimento porque ele aprendeu a confiar. Ele se entregou aos cuidados do outro. Ele se apoia. Tanto que a palavra confiar, querido, ela tem a ver com ela tem um aspecto da palavra confiar que tem a ver com esse negócio de se apoiar em outra pessoa. Depender de outra pessoa. Por isso que a confiança não é para você dar para qualquer um. Por quê? Porque se aquela pessoa te largar, tu cai. Não é para qualquer um que você entrega a sua confiança. Mas quanto mais tem dificuldade para se entregar e para confiar, você vai ter dificuldade para se submeter, ainda que de vez em quando você até consiga, em algumas coisas, obedecer. E você vai ver que as coisas que você consegue obedecer é porque elas são convenientes. Você consegue ver vantagem nisso. Não, eu obedeci nisso, deu vantagem, mas é agora. E quando pedir uma coisa que até aquele momento não tem vantagem? Porque às vezes acontece isso, que para você exercer o seu sacerdócio de uma maneira mais plena para abençoar a vida de outras pessoas, você durante um tempo vai ter que abrir mão de direitos seus. Você vai ter que, e isso não é só tempo e dinheiro. Às vezes vai fazer de você ter que abrir mão do seu marido durante um tempo, do seu filho durante um tempo, da sua esposa durante um tempo, da sua casa durante um tempo. Um obediente, ele não vai fazer isso. Porque não tem mais vantagem quando você tem que renunciar durante um tempo aos direitos. Sabe, quando Moisés foi libertar o povo de Israel, ele foi sem a mulher e os filhos. E ele ficou bastante tempo
até convencer Faraó, até rolar as pragas todas, até chegar a um ponto de encontro onde a mulher dele, porque foi o sogro dele que trouxe a mulher e os filhos para ele de volta. Ele deixou. Os discípulos, teve um momento que eles também tiveram. Eles disseram isso para Jesus. Nós abandonamos tudo de servirmos. Pá, eu quero Deus para Deus abençoar a minha vida, não quero Deus para Deus me pedir coisas. E aí, mas você vai confiar que você vai receber essas coisas todas de volta? Que isso é temporário? O obediente não confia. O submisso sim. A obediência vai te levar a caminhar no nível da justiça e sempre vai estar muito dentro daquele parâmetro de vantagem, perda e ganho, ou medo de ser punido. Quantas pessoas que você conhece que aceitaram a Cristo somente por causa que elas tinham medo da punição do inferno? Mas você vê que mesmo tendo medo de ir para o inferno, elas não conseguem caminhar na justiça. Porque não está dentro de um ambiente de amor, honra e confiança. Nunca se entregaram a Deus, ao ponto de confiar nele, mesmo quando ele pede uma coisa que é tão difícil. Abraão, me dê um tempo, o Isaac. Mas o Isaac é o filho da promessa. Quantos anos que eu estou orando para ter um Isaac, agora você me pede o Isaac. Tá, Abraão, mas se você vê, Abraão era um homem submisso a Deus. A relação que ele construiu com Deus foi baseada na confiança. Tanto que você vê em Hebreus que Abraão tinha certeza que mesmo que ele sacrificasse Isaac, Deus iria trazer Isaac de volta das cinzas. Porque o submisso, ele tem esse nível de confiança na sua autoridade. Você pode me tirar agora. Tem um toque pessoal, desculpe, choreiro. Mas você vai me devolver depois. O obediente não consegue ter isso, porque o obediente ele sempre vai obedecer por medo da punição ou porque é vantajoso. Não está apoiado na confiança. Querido, não tem problema você se entregar a outra pessoa para cuidar de você, se for uma autoridade justa. E isso é importante para você aprender a confiar nisso, porque as pessoas também vão se apoiar em você. E você vai ser uma rocha firme que você vai permitir que o seu marido possa se apoiar, que a sua esposa possa se apoiar, que os seus filhos possam se apoiar, que os seus conhecidos possam se apoiar, porque você não vai ser frágil. E você não vai falhar com essas pessoas, você vai conduzir elas no caminho que ela tem que andar. Por quê? Porque elas são preciosas, não é o objetivo de você tiranizar elas. Sabe, quando a gente fala de domínio, a gente também está falando sobre esse conceito dessa liberdade que você vai ter para determinar certas coisas, mas dessa responsabilidade que você terá para fazer o bem e manter-se no bem. Não é para você tratar a pessoa como se ela existisse apenas para ceder aos seus caprichos. Você não pode tratar aquilo que você recebe, seja a sua família, marido, esposa, filhos, amigos, seja qualquer coisa que venha às tuas mãos, de uma forma tão depreciativa assim, como algo. Eu vejo, tem pessoas que às vezes tratam melhor o carro do que o marido. Sabe, o marido, o carro, nossa. Aquela bota, nossa. Uma vez que a Mirra, eu tinha ganhado do meu amor um anel muito lindo e a Mirra acabou perdendo o anel. Na hora, eu dei bem assim. Aí tal, a gente tava indo na igreja, ela botou o anelzinho, tal, e papapá, bem faceira.
E era muito lindo o negócio. E eu amei o anel. Não é porque eu ganhei o anel e tal. E aí, de repente, a gente tava indo pra pegar o ônibus na correria. Eu, vamos, filha, vamos, filha. E ela com as perninhas curtas e ela acabou deixando o anel cair. Quando eu cheguei em casa, dá o anel pra mãe guardar. Ela, perdi. Eu, oi! E na hora me subiu o anel. Não era qualquer anel, era um anel. E ela olhando pra minha cara, eu chorando de um lado e ela chorando do outro lado, e eu com raiva porque ela perdeu o anel. E depois eu olhei e ela... Ai, eu, vem cá, amor, vem cá. Eu sei que você não fez de propósito, eu te amo mais do que aquele anel. Eu ficava, eu amo ela mais do que o anel. Eu ficava eu amo você mais do que anel. Tu não tá triste comigo, tô triste porque a gente perdeu o anel. Eu disse, eu também. Eu te amo mais do que o anel. E eu fiquei olhando, não, eu amava aquele anel, é lógico que eu amava aquele anel. Mas eu ainda amo minha filha mais do que o anel. Assim, calma, tudo bem. A gente não vai... nunca vai ser igual aquele anel. Calma, tudo bem. Mas você vai ser... Mas eu dei, porque ela tava segurando e na hora do cair da correria, porque a gente já tava a poucos minutos de pegar o ônibus, ela soltou, segurou a minha mão e coisa, né? E eu deixei com ela, e ela nunca foi de perder as coisas, e foi eu vi que foi na correria mesmo, que... mas no outro dia fui, quem é que acha aquele anel? No outro dia eu fui seca, acordei de manhã, fui procurar o anel no lugar, não achei nunca mais o anel, mas para você entender o lugar das coisas, e quando há uma inversão, quando algo se torna mais importante que alguém, você vai acabar tornando esse alguém em algo, e isso é o que gera medo em vocês numa autoridade. Hoje, acho que eu acabei por aqui. Hoje, eu quero que você entenda nessa segunda ministração que vocês todos têm uma posição de autoridade, mas vocês também se submetem a uma autoridade. E dentro da posição de autoridade que vocês ocupam e vão ocupar, eu quero que vocês se lembrem que vocês não podem tiranizar, menosprezar, depredar as pessoas, os bens, os recursos. Talvez a sua autoridade seja para cuidar de recursos. Não está diretamente ligado a pessoas, não importa. Talvez a sua autoridade seja sobre os dois. Ou somente como pessoa, igual um profeta. Um profeta, a autoridade dele não é sobre ambientes, a autoridade dele é sobre pessoas, ele ministra na vida de pessoas, diretamente falando. Não importa. Se lembre de que você só pode exigir do seu liderado aquilo que você está disposto a fazer. E você também se lembre que o liderado, ele precisa aprender a confiar. A relação de vocês tem que ser uma relação de confiança. É óbvio que a confiança vai depender também do quanto o seu liderado está disposto a abrir o coração dele para você. Obviamente é isso, não tem muito o que fazer sobre isso. É uma escolha dele. Mas que os problemas de autoridade que ele tenha seja algo que ele recebeu de fora e não o exemplo que você dá dentro. Seja que você está tratando os traumas que ele tem com todas as outras lideranças que exerceram na vida dele de maneira incorreta e hoje você está aqui para resolver. Que você não seja mais um problemático na vida dessa pessoa. Que você setua uma bênção. Essa foi a ordenança que foi dada para Abraão. Abraão, eu quero que você seja uma bênção para que em ti sejam abençoadas todas as famílias da terra. Setua uma bênção na vida dos seus filhos, setua uma bênção na vida do seu marido, da sua esposa. Decida se tornar uma bênção na vida das pessoas. Verdadeiramente uma bênção. E não entenda que ser uma bênção é você bancar o Saul e achar que a melhor maneira de você exercer sua liderança é sempre fazer aquilo que os seus liderados querem. Porque é você quem tem que conduzir eles no caminho que eles têm que andar e não eles quererem ser conduzidos por esse caminho. Você não faz bem nenhum quando você permite a fantasia no coração do seu filho ou do seu liderado. Você não é líder quando você faz aquilo que a pessoa quer, porque você presta contas a uma autoridade que está acima de você.
Você presta as contas, e isso é o conceito nosso da unidade. Por que fala-se uma mesma linguagem em Sião? Porque a gente não foge daquilo que cada um fala. Aquilo que Deus fala é aquilo que você replica. E é aquilo que seu filho também irá dizer. E que seu bisneto também dirá. Porque todo mundo segue a mesma lei. Todo mundo se submete à mesma ordenança. E isso dentro de um ambiente de concordância. Dentro de um ambiente de amor, querido. Se você aprender a se apoiar nas pessoas, você vai perceber já uma coisa, que você é muito amado. Você não precisa exigir amor de ninguém. Agora, quando você entra num ambiente de ser o tirano, quando você entra numa liderança tirânica, onde você quer usar todas as pessoas para o seu benefício, na realidade, você não consegue ter verdadeiro amor, porque aquelas pessoas elas vão até te bajular para acalmar os teus ânimos, mas elas não vão te amar. Eu vou dizer que o amor verdadeiro, nenhuma bajulação substitui. É muito legal você ser verdadeiramente amado, de você ser verdadeiramente cuidado, sabe? E isso não é forçado, isso é uma parada bem espontânea, certo? Eu quero que hoje vocês percam o medo de se submeter a alguém, e percam e entendam que vocês que hoje já têm quem depende de vocês, quem se apoia em vocês, também muda o vosso coração. Não tiranize a sua família, não tiranize os seus colegas de trabalho, não tiranize essas pessoas, não tratem elas com menos do que elas são. Elas são preciosas. Sabe, não permita, você não será tratado com menos do que você é, e não se permita também. Mas também não trate as pessoas com menos do que elas são. Não trate ela por qualquer motivo, é motivo para descartá-las, rejeitá-las, desprezá-las, menosprezá-las. E não, conduza, olhe para o seu filho, verifique as habilidades e os talentos que ele tem, identifique a área que ele se sinta e conduza ele por esse caminho. Esquece os seus sonhos pessoais. Ah, mas eu queria ser, né, gaiteiro. Não te preocupa. Vai se levantar um gaiteiro na família em algum momento, mas não será o teu filho, pode ser o seu neto que será o gaiteiro que tu queria, ou o seu bisneto. Entendeu? Não te preocupa. Eles têm o seu sangue, alguém vai ter esse mesmo desejo que o teu para fazer esse negócio. Pode não ser o seu filho, pode ser o seu neto, pode ser o bisneto, mas alguém vai herdar essa característica sua de querer fazer essa coisa que tu também gosta de fazer. E aí você vai ter um descendente teu que é tão louco por essa parada quanto tu. Mas ele está no lugar dele, ele não está sendo forçado, como aconteceu com um rapaz que eu conheci, que ele se tornou médico porque toda a família era médico, mas ele queria mesmo era ser músico. E ele era até um médico razoável, ele só era extremamente infeliz. E essa infelicidade atrapalhou o casamento dele, ele já tinha se divorciado 2 vezes, porque ele aí na segunda vez, na terceira vez agora estava casado com uma médica para ver se ia dar certo, mas o problema foi assim, mas o teu problema não tem a ver com as esposas, né? Apesar que tu, né, seu dedo tá meio podre, assim, mas tipo assim... Teu problema é porque você é músico. Ele falou, tá, mas começa a estudar música agora, começa tocando violão e daqui a pouco larga. Ah, mas o que a minha família vai pensar? Eu falei assim, você deveria ter sido conduzido no caminho que você tinha que andar se tu queria ser médico. Seja médico. Né? Mas não, tu é músico, ele não pode ver uma partitura que ele já ficava louco, mas o que rolava? Certo? Terminamos.